E aí, turma, eu tô iniciando um novo quadro aqui no canal que chama Eric Responde, e esse é o primeiro. A ideia é trazer perguntas que são feitas lá no Instagram, quando eu abro caixinha de perguntas, ou no próprio direct que as pessoas me mandam, meus seguidores lá no Instagram me mandam, e responder aqui no YouTube. Como o público que eu tenho aqui é um pouco diferente do que eu tenho lá, talvez agregue para vocês aqui também. E para quem me segue lá também e está assistindo aqui eu vou poder usar mais tempo até para responder as perguntas que são feitas lá, porque lá a gente tem o tempo de um story, 2 stories para poder responder, tá bom? Então, bora pro vídeo e bora para esse novo quadro. Antes de começar, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês gostaram desse quadro, se vocês sugerem quadros novos, porque a ideia é sempre trazer conteúdo novo para vocês. E sobre esse vídeo, eu não sei qual é o tamanho que ele vai ficar. Na verdade, assim, eu não vou analisar a fundo como eu faço as análises de fundos imobiliários ou de ações. A ideia é responder as perguntas, claro que um pouquinho mais conteúdo do que lá no Instagram, mas é tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Como eu falei para vocês, eu não sei o tamanho que vai ficar esse vídeo, para vocês, se vocês não tiverem interesse de assistir ele inteiro, eu vou deixar aqui na descrição o índice com o tempo de cada pergunta. Aí vocês podem entrar na pergunta e lá clicar no tempo e na pergunta que mais interessar para vocês, no assunto que mais interessar, tá bom? Então vamos para a primeira pergunta. Eu vou deixar na tela as perguntas para vocês poderem saber, para ler, né, a pergunta para ficar mais fácil do entendimento, aí depois eu entro com a resposta. Então a primeira pergunta foi feita hoje, inclusive, sobre o VISC11. Poderia falar sobre o fato relevante do VISC11 da venda de 3 shoppings? É interessante porque essa pergunta me chegou hoje pelo direct. Eu vou mostrar já o fato relevante, mas é importante falar que, inclusive, nesse vídeo aqui onde eu mostrei minha carteira de fundos imobiliários, eu tenho o VISC, e eu até falo nesse vídeo que faz muito tempo que eu não aporto no fundo devido a alguns problemas de gestão, mas me parece que a gestão está se transformando e até me anima. Mas vamos lá para o fato relevante para a gente falar sobre essa pergunta da venda de 3 shoppings. Bom, pessoal, então como vocês podem ver aqui, o fato relevante, ele é de hoje, de ontem, porque eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, vocês estão assistindo na quinta, é de ontem, na verdade, né? Então, olha só, primeiro ponto que é importante de deixar claro aqui, o VISC, né, o VISC11, ele celebrou um memorando de entendimentos para potencial venda de participação em 3 shoppings. Então, aqui já começa, não foi vendido nenhum shopping. Está num memorial de entendimento, uma possível venda. O que é um memorial de entendimento? Tanto o comprador quanto o VISC, eles chegaram num acordo, falaram, você vai comprar os imóveis? Ah, não, vou comprar a participação que você tem. Agora, depois da assinatura desse memorial de entendimento, o comprador vai fazer toda a análise de diligência sobre os documentos, avaliar se está tudo ok para fazer os pagamentos. Então, olha só, qual que é a ideia aqui? É participação, não é venda de 3 shoppings. De 10% do Vila Romana, shopping localizado em Florianópolis, de 9% do shopping Iguatemi Bosque, localizado em Fortaleza, e equivalente a 5% do Ribeirão Shopping, localizado em Ribeirão Preto. Vamos dar uma olhada aqui no relatório gerencial. Como eu falei para vocês, eu não vou analisar o relatório gerencial, mas só para vocês darem uma olhada aqui. Então esse aqui é o relatório de maio, é o último relatório, é o mais recente. Quero mostrar para vocês só a questão da participação que o fundo tem atualmente nesses shoppings. Ó, o primeiro shopping é esse Vila Romana, ele possui 30%. Então se ele vai vender 10, ele vai ficar com 20% do Vila Romana. Vamos ver, o Shopping Iguatemi ele tem a venda é da participação de 9%. Aqui ele tem 15% desse shopping, ou seja, ele vai ficar com 6% desse Shopping Iguatemi. E por fim, o Ribeirão Shopping, que ele vai vender 5%. Aqui, o VISC ele tem 18,2%, ou seja, se ele vai vender 5%, ele vai ficar por volta de 13,2%. Bom, voltando aqui no fato relevante, olha só, o cap rate estimado da transação é de 7,3% com base no NOI. Lembrando o que é o NOI, quando eu falei lá no vídeo do XPML, quem não assistiu está aqui nos cards. NOI é a receita operacional líquida, é toda a receita que o shopping gera, não somente com aluguel de lojas, mas também estacionamento, todos aqueles totens que ficam nos corredores, os quiosques que ficam nos corredores, aquelas máquinas de caça-ursinho, tudo quanto é ativo que gera renda para o shopping entra no NOI. E aqui é a estrutura da transação.
Essa daqui é a transação que a proposta para os pagamentos. Então, 25% do total do pagamento na conclusão da transação. Então, assim que o comprador fizer a diligência e falar, tá ok, eu vou fazer o pagamento. Então, vai fazer o pagamento de 25%, depois 42% em janeiro de 2024, 15% em julho de 2024 e 18% em janeiro de 2025. Então, pessoal, se a gente for considerar que vai dar tudo certo e essa venda vai iniciar no próximo semestre, então serão 4 semestres de receita para o fundo. Então, olha só, aqui no resultado gerado, eles estimam que a venda vai ser um total de 100 milhões, 100 milhões já corrigido pelo IPCA, e o valor por equivalente da cota, que vai ser acrescido de resultado, de 5,41 por cota nesse período. Então, vamos fazer uma continha aqui, deixa eu abrir a calculadora. Então, se a gente pegar aqui os 5,41 e dividir por 4 semestres, vai dar 1,35 a mais por semestre. Se a gente dividir por 6, seria um acréscimo de pagamento nos rendimentos de 22 centavos, o que é bem interessante. Se a gente pegar aqui no relatório gerencial, o VISC tem um guidance de pagamento previsto. Aqui, o guidance dele é por volta de entre 0,78 e 0,82 de pagamento. Vamos supor que seja 0,88. Se a gente pegar o 0,22, então vai subir para R$1 o pagamento por cota, o que é muito bacana, muito legal mesmo. Esse rendimento. Então, eu até tinha comentado com alguns amigos, esse tipo de situação mostra que a gestão está ativa, está trabalhando para trazer resultado para o cotista e até me anima de voltar a investir. Então voltando aqui só para a gente fechar na questão da aquisição, eu achei bem interessante a venda que o VISC está fazendo. Aqui está mostrando que a TIR do investimento vai ser 17,1, é muito bom também. E aqui eles falam também ó, que a transação, além da reciclagem do portfólio, irá permitir a geração de caixa para honrar as obrigações do fundo nos próximos 2 anos. Isso é muito legal também, porque acaba que isso também serve para dar uma diminuída na alavancagem do fundo, ajuda o fundo a ter mais fôlego. Então eu acho bem interessante esse tipo de gestão ativa, até tá me animando a voltar a investir no VISC, beleza? Então, fechada a primeira pergunta. Bom, a segunda pergunta foi a seguinte: eu recebi um e-mail da XP sobre a bonificação da Fleury. O que é essa bonificação? Bom, pessoal, primeiro o seguinte, bonificação deixa eu voltar um pouco antes. Quais são as maneiras que uma empresa tem de remunerar os seus acionistas, quem tem ações da empresa? Então, por dividendos, que dividendos é uma parcela do lucro que é distribuído para os acionistas, juros sobre capital próprio, que na verdade não chegou no lucro ainda. O juros sobre capital próprio é uma maneira da empresa distribuir, de remunerar o acionista e pagar menos imposto ao mesmo tempo, porque o lucro líquido, que é a última linha da demonstração de resultado, você pega toda a receita, tira todas as despesas, paga o imposto e aí chega o lucro líquido. Então você tem, depois que para chegar no lucro líquido, você já pagou o imposto sobre o resultado, que é o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Então, a parte a distribuição de juros sobre capital próprio entra como uma despesa. Então, quando você distribui uma parte para os acionistas, você reduz a base de cálculo para o imposto. Por isso que para a empresa é muito interessante isso. Porém, existe um limite. Se eu não me engano, acho que é no máximo 20% ou 25%. Eu não tenho certeza dessa informação. Eu vou até dar uma pesquisada depois. Na verdade, eu não vou responder depois, não. É só para vocês verem aqui. Eu achei aqui. O limite de dedução de juros sobre capital próprio não poderá exceder o maior dos seguintes valores: 50% do lucro líquido do exercício antes da dedução do JCP, após a dedução da contribuição social sobre o lucro líquido e antes da dedução do imposto de renda, e 50% do somatório ou 50% do somatório dos lucros acumulados e das reservas de lucro. Ou seja, a empresa não pode distribuir tudo como JCP. Ela tem um limite, senão todas as empresas não distribuiriam dividendos, só distribuiriam como juros sobre capital próprio. Mas voltando ao caso da Fleury. Então,
Então, a primeira maneira é dividendos, a segunda maneira, juros sobre capital próprio. Uma terceira maneira de remunerar é a empresa recomprar as suas próprias ações no mercado. Quando a empresa faz isso, ela diminui a base acionária de ações em circulação. Então, por exemplo, ela vai lá, compra uma parte das ações e pode deixar em tesouraria ou ela pode excluir essas ações. O que isso faz? Quando você tem uma menor base de ações para um mesmo resultado, você tem, por exemplo, um lucro maior por ação para ser distribuído, então normalmente o valor das ações sobe. Então essa é uma outra maneira, é quando a empresa recompra as ações. E por fim, a bonificação. Como é que funciona a bonificação? Quando a empresa ela vai aumentar o capital, ela vai criar novas ações, ela pode fazer a maneira que normalmente é o follow-on, que ela gera novas ações, coloca no mercado e as pessoas vão lá e compram as ações. E outra maneira é ela aumentar o capital, só que ao invés dela vender, ela cede, ela dá de graça mesmo as ações para os acionistas. Então, a bonificação nada mais do que a empresa aumentando o capital dela e entregando para os acionistas e dando para os acionistas essas ações. E aí, a ideia é sempre dar em relação à participação que você já tem. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui como é que foi o caso da Fleury. Ó, eu vi aqui no e-mail que eu recebi, provavelmente foi o e-mail foi a notícia que a pessoa recebeu também. Olha só, que a Fleury aprovou em assembleia que será efetuada uma bonificação da proporção de 5%, ou seja, você vai receber, quem é acionista da Fleury, vai receber 5% da quantidade de ações que tem. Ou seja, eles até fizeram um exemplo aqui. Se você tiver 100 ações, você vai receber 5. Vai ficar com 105 no total. E aí, quando tem uma fração, por exemplo, se 99, se você tivesse 99 ações, por exemplo, e 5% de 99 é 4, porém eles sempre arredondam para baixo, aí não tem como que fazer, o arredondamento é sempre para baixo, tá? E aí somente as datas aqui, dia 13/6 é a data ex, ou seja, a data ex-bonificação. Então, para quem tinha ações até o dia 12/6, poderia participar da bonificação. Então, quem tinha ações até o dia 12 vai participar e vai receber as ações até o dia 16/6, ou seja, amanhã, quem é acionista da Fleury vai receber 5% da sua posição que tinha no dia 12/6. Beleza? Próxima pergunta. A próxima pergunta é a seguinte: quero comprar subscrição do LZR, a XP não oferece? O que devo fazer? Inter ou Nubank eu consigo? O LZR, aí tem uma outra pergunta que foi logo em seguida que tem a ver com o mesmo tema. O LZR acabou de fazer a subscrição e já está em oferta pública? E aqui, pessoal, é um ponto importante. Primeiro ponto, vou responder primeiro a segunda pergunta. A subscrição, o evento de subscrição, inclusive eu até falo sobre isso nesse vídeo aqui do LZR, e também eu tenho uma playlist que eu falo sobre emissões, tem 3 vídeos lá que são muito importantes para você entender, que é essa playlist aqui. Bom, quando o fundo ele faz a emissão, a primeira etapa é a parte dos cotistas exercerem os direitos que eles receberam. Depois que encerra essa fase, tem a parte de montante adicional e de sobras. Então, quando encerra essa segunda parte, que é da parte de montante adicional e de sobras, se ainda tiver sobrado cota, o que acontece? Primeiro, no final do montante adicional e de sobras, encerra o evento de subscrição. Acabou o evento de subscrição. Só que sobrou cota. O que o fundo pode fazer? Ele pode pegar essas cotas que sobraram e fazer uma oferta pública. Ou seja, agora mesmo quem não é cotista pode reservar cotas. É como se fosse, por exemplo, um IPO de um fundo, ou um IPO de uma empresa, ou um follow-on de uma empresa, ela colocando mais ações, ela faz uma oferta pública. Só que nesse caso, o preço já está definido, não tem nenhuma pesquisa de preço antes. O preço é o mesmo do preço da subscrição, se eu não me engano é R$ 106,90 o preço da cota. Então a oferta pública é um evento novo, esquece a parte de subscrição. Então, respondendo a segunda pergunta, a oferta pública é para sobras das cotas que ficaram desse evento de subscrição. Então o fundo foi lá e fez uma oferta pública para cotistas e para quem não é cotista poder comprar cotas do fundo a um preço menor que é o preço de mercado, ao que todo mundo participou. E o mais interessante
é que nessa oferta pública, se você quiser, você pode reservar apenas uma cota. O mínimo é uma cota para você, se você quiser participar. É bem legal. E o prazo é do dia 12, começou dia 12, segunda-feira, e vai até o dia 23, o período de reserva. E para quem fizer reserva, o dia da liquidação é dia 29/6. Ou seja, no dia 29, se você pediu para reservar, você vai ter que ter o dinheiro lá na conta da corretora. Agora, partindo para a segunda pergunta. Eu até falei isso no Story. Eu achei inadmissível o Grupo XP não participar dessa oferta pública. É bem complicado, até porque o LZR é um dos maiores fundos, não somente em parte de patrimônio, mas é um fundo muito... muitos cotistas, as pessoas falam bastante do LZR porque é um fundo muito, mas muito bom mesmo. Inclusive, esse vídeo que eu falei para vocês que eu fiz a análise do LZR é um dos mais vistos aqui no meu canal, mostrando até o porquê que as pessoas procuram muito esse fundo. Então, é muito estranho e é inadmissível o Grupo XP não fazer. Eu vou até deixar aqui do lado uma listagem das corretoras que até o momento estão participando. Inclusive, o Banco Inter, ele não estava e parece que ele entrou hoje para participar da oferta pública. Quem sabe até o dia 23 o Grupo XP não resolve entrar também, depois dessa pressão que as pessoas estão fazendo, tá bom? Então se você tem conta na XP, por exemplo, ela não entrar e você quiser participar e tiver conta numa dessas corretoras que eu mostrei, o que você pode fazer? Vai dar um pouco de trabalho. Você vai lá, reserva as cotas, paga deposita o dinheiro, participa da oferta. Depois que essas cotas integralizarem lá na sua carteira, você pode fazer uma transferência de custódia e mandar para XP. É um caminho também. Mas eu, por exemplo, eu não vou participar porque também acabou o dinheiro. Mas assim, se tiver interesse, até respondendo aquela pergunta, se você tiver interesse em fazer isso, você participa em uma outra corretora e depois manda para XP, tá bom? A próxima pergunta foi simplesmente KNCR. Pessoal, até eu peço para quem estiver me seguindo aqui e seguindo lá no Instagram, pessoal, melhore as perguntas, né? Simplesmente colocar KNCR, você quer saber o quê? Eu vou responder qual é a minha opinião. Eu não vou fazer análise do KNCR, aliás, se vocês tiverem interesse que eu faça a análise mais detalhada, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas eu vou mostrar basicamente rapidinho o relatório para vocês aqui. Bom, pessoal, o KNCR é um fundo da Quineia, é um fundo muito legal, e o que é mais interessante dele é isso aqui, ó. Ele é praticamente 100% CDI, cadê? Ele é 100% CDI, 98,3. Então é um fundo que nadou de braçada com esse aumento da Selic de 2 para 13,75%. E se vocês observarem aqui para baixo, aqui é sempre importante, pessoal, nunca deixem de avaliar a tabela de sensibilidade, porque toda a parte da rentabilidade de fundo de papel gira em função do preço que você pagar. Quanto mais caro você pagar na cota, menos você vai receber de rentabilidade, tá? Então sempre se atentem à tabela de sensibilidade. E aqui, olha só, a carteira dele ele é muito tranquila, porque tem a taxa de aquisição dele oscila entre 2, tem um aqui que é 3%, tá aqui ó, 3%, mas é tudo 2, 1,85%, 1,40, então é uma carteira bem high grade, tá? É bem interessante. É um fundo que é muito legal para você compor carteira. Por exemplo, no vídeo que eu falo sobre, esse vídeo que está aqui nos cards, que eu falo sobre os 3 fundos que eu investiria se eu estivesse iniciando, eu falo do KNSC porque ele é meio a meio. Ele tem basicamente um pouquinho mais de IPCA e CDI, quase meio a meio, então é bem diversificado. No caso do KNCR, ele é 100% CDI, então ele é um bom fundo para compor carteira, por exemplo, com outro fundo, até da própria Quineia, o Canip, que é 100% IPCA, também o CPTS, também, que é uma parte de basicamente IPCA, é um bom fundo para compor carteira. Eu não tenho esse fundo porque eu tenho muito fundo de papel. Então eu talvez até considere colocar ele na carteira do canal, tá bom? Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: qual é a diferença entre KLBN4 e KLBN11? Então, pessoal, aqui a pergunta foi relacionada às ações da Klabin. Para explicar isso, primeiro eu preciso conceituar para vocês o seguinte. As empresas, elas têm ações ordinárias e ações preferenciais. As ações ordinárias, elas são as ações ON e são as final 3. São as ações que dão direito a quem as possui de voto, dão direito de voto nas assembleias. É claro que se você tiver 100 ações, você não vai votar.
mas você não vai ter nenhum poder, mas todos os acionistas ON são os controladores da empresa, são os que controlam a empresa. Já as ações 4, que final 4, são as ações preferenciais. Quem é detentor dessa ação não tem direito a votar, não controla a empresa, mas tem direito na preferência de recebimento dos dividendos da empresa. Por isso que elas são chamadas preferenciais. No caso das final 11, elas não são são ações. A final 11 não é uma ação, é um recibo. O que é a final 11? É uma junção, a empresa vai lá, junta num pacote ações ON e ações preferenciais. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês a Klabin 11. Vamos aqui no Estados Invest. Deixa eu colocar aqui KLBN. Ó, aparece até aqui, ó, as KLBN 3, KLBN 4 e KLBN 11. A KLBN 11, ou todas as ações final 11, são chamadas units, que são recibos. E olha aqui mostra como que é a composição dela. Olha só aqui, ó. Unit composição. Uma KLBN 11 é formada por uma ON e 4 PN. Então, e por que a empresa faz isso? Normalmente a empresa faz, primeiro, para dar mais liquidez para os papéis, porque quando você tem uma empresa, por exemplo, o Klabin tem a Klabin 11, o Santander tem Santander 11, a Taesa, TAE 11, são units, são as ações mais líquidas. Eles juntam no pacote a ação a mais líquida. E também, normalmente as empresas fazem isso para dar mais vazão para as ordinárias, para poder dar mais, colocar as ordinárias para negociação. Ou o controlador quer desfazer um pouco da posição dele, ele junta numa unit para poder desfazer. Mas aí, se vocês me perguntarem, Eric, a empresa que tem unit, qual é a melhor ação para investir? A 3, a 4 ou a 11? Deixa eu voltar para mim aqui. A ideia é o seguinte, se você tem pensamento de longo prazo e quer se alinhar com o controlador, o ideal seja que você invista na 3. Mas por outro lado, agora na parte prática, o melhor mesmo é investir na 11, porque é a ação mais líquida. Então por isso que eu invisto na 11. Mas tem um ponto, por exemplo, a Sanepar. A Sanepar ela tem a SAPRE 3, SAPRE 4 e a SAPRE 11. No caso, a SAPRE 4, que é a preferencial, ela paga 10% a mais de dividendos do que a SAPRE 3. Então, para você valer a pena você investir na 11, deixa eu ver só qual é a composição da SAPRE 11 aqui para vocês. Ó, a SAPRE 11 é composta por uma ON e 4 PN. Então, para valer a pena investir na 11, tem que ver a questão de preço. Porque se o preço da ON, lembrando que eu falei, a PN, a 4, paga 10% a mais de dividendos do que a 3. Então o preço da 3 tem que estar pelo menos tem que estar mais barato do que a 4 para poder valer a pena. Se a gente pegar aqui, vamos ver aqui, ó. SAPRE, vamos ver como é que está a questão dos preços. Olha só, o preço da SAPRE 3 e da SAPRE 4 está muito parecido. Então, normalmente as pessoas investem na Sanepar na 4. E por isso até que a liquidez da 4 é muito boa. Então, a maioria das pessoas que eu conheço, eu não tenho Sanepar, mas a maioria das pessoas que eu conheço investem na 4, mesmo tendo a 11. Então é uma questão mais de estudo. Mas normalmente a ação, o recibo no caso, mais indicado quando a empresa tiver é a 11. Por exemplo, Taesa, eu prefiro investir, eu invisto pela TAE 11, tá bom? A próxima pergunta é a seguinte: investir direto em títulos atrelados ao IPCA ou comprar FIIs de papel com esse indexador? Essa pergunta é muito boa porque remete a conceitos básicos do investimento em renda variável. Primeiro, fundo imobiliário é renda variável. Por mais que um fundo de papel ele seja quase uma renda fixa, ele é renda variável porque a cota dele oscila todo momento lá na bolsa. Então, quando você investe em renda variável, você tem que ter um prêmio de risco para compensar você investir em um ativo que oscila mais do que a renda fixa. Inclusive, até na mentoria, pessoal, vai ter uma aula específica sobre isso. Vai ser muito bacana a parte de relação de risco-retorno e por que investir em renda variável ou renda fixa. Vai ser muito bacana. Então, quando você investe em um ativo de renda variável, você tem que exigir o prêmio de risco. Então, você simplesmente coloca os dois um do lado do outro. Se o fundo imobiliário estiver pagando a mesma coisa que um título de renda fixa do IPCA+, não tem sentido você investir no fundo imobiliário. Por isso que ele tem que pagar
a mais. Por isso que eu falei, quando eu mostrei lá o relatório aqui agora há pouco do KNCR, vocês precisam avaliar a tabela de sensibilidade, porque em função do preço da cota, vai ter o pagamento que ele está fazendo, a rentabilidade que ele está fazendo. Então, por exemplo, você pega lá um fundo como o CPTS, que ele é IPCA. Se o título do Tesouro está pagando IPCA mais 5, o CPTS ele precisa estar pagando na carteira IPCA mais do que mais 5, por exemplo, mais 7, mais 8, porque essa diferença do 7 para o 5 é o prêmio de risco. E aí vai caber você a decidir se naquele momento esse prêmio de risco ele é suficiente para você considerar investir nele. Por isso que você tem que calcular o preço máximo de entrada, que é outra, eu não estou fazendo jabá aqui, mas é outra matéria. Inclusive eu tenho um vídeo no canal que eu vou até colocar aqui, que eu falo sobre o preço máximo, mas na mentoria eu vou detalhar, vou dar planilha para vocês calcularem. A ideia vai ser aprofundar muito mais nisso. Mas por isso que para você escolher investir no fundo imobiliário com uns CRIs atrelados ao IPCA, ele precisa pagar um prêmio de risco que seja interessante ao ponto de você não investir na renda fixa. É simples assim. Próxima pergunta é a seguinte: qual mais seguro, comprar um imóvel ou investir em FII? Pessoal, eu tenho um vídeo aqui falando sobre a segurança, vou até deixar aqui segurança dos fundos imobiliários. Vocês não vão me ver falando aqui que um é melhor que o outro, investir tanto em fundo imobiliário quanto em imóvel. Cada um tem suas vantagens, cada um tem suas desvantagens. Eu prefiro investir por fundo imobiliário. Agora, em termos da pergunta, em termos de segurança, é basicamente a mesma. A diferença é o seguinte: quando você tem um imóvel que é seu, você pode chegar e entrar no seu imóvel a hora que você quiser. No caso do fundo imobiliário, você não tem esse direito. Por exemplo, você investe num fundo que tem prédios lá na Faria Lima. O fato de você ter cotas desse fundo não significa dar o direito de você entrar lá no prédio e falar, eu quero a minha parte aqui do fundo. Não vai fazer isso. Porém, em termos de segurança é a mesma coisa. Por isso que eu falo que teve até uma pergunta uma vez sobre se o fundo imobiliário falir. Eu, sinceramente, eu nunca vi isso e eu dificilmente vai acontecer. Por quê? Porque quando a gente fala de fundo imobiliário, o ativo continua sendo do fundo, mesmo que a administradora quebre. Lembrando que tem até o vídeo que eu falo aqui sobre a lei de afetação, que é a separação do patrimônio da administradora ou gestora do fundo imobiliário. Então, se ela tiver problema, mesmo que ela quebre, o patrimônio do fundo continua íntegro, continua ali o prédio. Então, se, por exemplo, que nem tem o XPCM, que é o Macaé Corporate, que é um fundo da XP, que é um único imóvel só. O prédio está lá. Quem é cotista do fundo continua tendo o imóvel. Se porventura não conseguir alugar mais, já está um tempão sem alugar, e conseguir vender, a hora que vender, cada um vai receber a sua parte do que tem de cotação, da sua proporção. Então, percebam, a segurança é a mesma. Então não tem assim a diferença, qual é mais seguro ou qual é menos seguro. Eu até arrisco a dizer que quando a gente fala de imóvel, por exemplo, você mora numa casa e você não faz seguro da casa e a casa pega fogo, o que vai acontecer? Você perdeu. No caso de fundo imobiliário, todos os imóveis têm seguro. Então, se tiver algum problema estrutural, físico, o seguro vai pagar. Então, eu até arrisco a dizer que, nesse caso, o fundo imobiliário pode até ser mais seguro do que investir em imóvel físico, tá bom? A próxima pergunta é a seguinte: vale a pena comprar imóvel com taxa de juros pelo INCC? Pessoal, essa pergunta é excelente, porque a gente viu os efeitos disso logo depois da pandemia. Normalmente, quando a gente financia um imóvel, a taxa de juros é pré-fixada, ou seja, você sabe o quanto que você vai pagar. Quando você faz uma taxa de juros atrelada a um indexador pós-fixado, ou seja, um indexador que você não sabe quanto vai ser lá na frente, você só sabe no dia quanto que ele está valendo, você corre o risco de, lá na frente, ele subir muito. Ou também cair. Aí é uma faca de dois legumes, como diria minha filha. Então, normalmente, a taxa de juros, quando é vinculado a um indexador pós-fixado, ela é menor no momento do que a taxa pré-fixada. Por quê? A taxa pré-fixada, ela já prevê, na verdade, o banco já faz uma simulação de quanto vai ser a taxa de juros até o final, para ele poder colocar uma taxa pré-fixada ali. Por exemplo, hoje, uma taxa pré-fixada vai estar em 10% e uma taxa de
com um indexador vai estar 5 mais o indexador, por exemplo, para ter essa diferença e valer a pena no momento nesse caso. Agora, a questão é a seguinte, quando a gente está falando de financiamentos que são muito longos, como por exemplo financiamento imobiliário, você vincular os juros a um indexador pós-fixado é maluquice, é loucura. Por quê? A gente vive num país emergente que a toda hora tem uma novidade. A gente não mora nos Estados Unidos, que por mais que agora está com uma taxa de juros alta por causa da inflação, passou 40 anos com a inflação menos que 1, 2%. Então, investir aqui no Brasil e pegar um financiamento vinculado a uma taxa pós-fixada, você pode dar com os burros na água. Foi o que aconteceu na época da pandemia. Como vocês podem ver nessa notícia aqui, olha só. IPCA vira armadilha no financiamento imobiliário e pode deixar mutuário devendo mais do que financiou. Por quê? Naquela época, logo depois da pandemia, a taxa de juros caiu para quase 2%, a taxa Selic. Então, os bancos colocaram taxa pré-fixada por volta de 4%, 5% e criaram uma modalidade, apareceu muita modalidade aí de financiamento com a taxa vinculada ao IPCA, porque o IPCA naquela época, por causa da pandemia, estava muito baixo. Então a pessoa pensou, para que eu vou financiar numa taxa pré-fixada a 5%, se com o IPCA a 2%, 1%, eu vou pagar 2% de juros, é muito melhor. O que aconteceu com a inflação depois? A inflação disparou. Então quem financiou na época com a taxa de pré-fixada 5, continuou com 5 até hoje. Quem pegou IPCA, está pagando IPCA, agora o IPCA caiu para 5, mas ele chegou a bater 2 dígitos no ano passado. Então olha só, o problema que é você pegar financiamentos muito longos vinculados a taxas pós-fixadas. E no caso da pergunta, o INCC é o Índice Nacional da Construção Civil. Também é uma taxa pós-fixada, que ela está muito próxima ela é muito relacionada com a Selic. Subiu o Selic, subiu o INCC. É o índice que corrige a construção civil. Então, qual que é a minha recomendação? Financiamentos longos, nunca peguem taxas pós-fixadas. Mesmo que naquele momento pareça ser mais interessante, você não sabe como vai ser lá na frente. Então, é melhor você pagar um pouquinho mais caro agora, mas sabendo o quanto que você vai pagar até o final, do que ter uma surpresa e, por exemplo, ter que devolver o imóvel porque não vai ter condição de pagar a prestação, tá bom? Próxima pergunta. Laje hoje, qual escolher? PVBI com P sobre VP 0,91 ou HGRE com P sobre VP 0,85? Pessoal, isso me dá um comichão quando eu vejo esse tipo de pergunta. Pessoal, eu não sei quantas vezes eu já falei e quantas vezes eu falo que P sobre VP para fundo de tijolo não presta para absolutamente nada. Nada. Tem esse vídeo aqui no meu Instagram, no meu YouTube, que eu explico exatamente o porquê que não se usa P sobre VP para fundo de tijolo. Chama alguém para avaliar a sua casa. Depois chama na outra semana ou no mesmo dia, chama um de manhã e chama um à tarde. Eu duvido que o preço vai ser o mesmo. Depois que você fizer isso, coloca para vender. Vê se você vai conseguir vender no preço que foi falado. Então, pessoal, não usem esse indicador para fundo de tijolo, não serve para nada. Fundo de tijolo vale o quanto ele rende, o quanto ele está te pagando de renda, é isso que ele vale, tá? Então guardem isso na cabeça. P sobre VP para fundo de tijolo não serve para pi nenhuma, tá bom? Você investe em criptos? Se sim, quais? Bom, eu invisto em Bitcoin, basicamente. Bitcoin e Ethereum eu tenho um pouco, mas se eu pegar da minha carteira de criptomoedas, 95% é Bitcoin e 5% é Ethereum. Bitcoin eu acredito muito, é uma moeda disruptiva. Tem uma live aqui que eu fiz com o Bruno, que está aqui nos cards, e tem, se eu não me engano, acho que são 2 ou 3 vídeos sobre Bitcoin, eu vou colocar aqui, que vale muito a pena quem não conhece, quem quiser se aprofundar. Então eu invisto. Mas na verdade, assim, eu não considero o Bitcoin um investimento. Eu considero uma proteção, uma reserva de valor. Porque investimentos, por exemplo, eu tenho dólar na carteira. Eu considero investimento? Não, eu tenho uma outra moeda.
tá? Porque eu posso ganhar com câmbio, por exemplo. No caso do Bitcoin é a mesma coisa. Mas eu não considero investimento. Investimento eu considero aquilo que me gera retorno, gera riqueza. No caso do Bitcoin e de outra moeda, é mais uma proteção de valor, tá? Mas eu invisto basicamente em Bitcoin 95% e Ethereum 5%, tá bom? Próxima pergunta. Estou com 60% em fundos imobiliários. Você acha muito? Olha assim, a carteira do canal aqui para quem está acompanhando o canal, já terceiro vídeo, esse mês vai para o quarto vídeo, vai para o terceiro mês da carteira. Uma das premissas dela é ter 60% de fundo imobiliário. Mas é uma carteira específica, ela tem um propósito específico que é um propósito de aposentadoria. Como vocês sabem, eu tenho uma carteira privada que eu separo, faço uma divisão entre fundos imobiliários, entre ações, entre ativos internacionais e entre renda fixa, que eu tento separar mais ou menos 25% a 30% cada classe, fundo imobiliário um pouquinho mais, porque é o que eu gosto mais, mas por volta de 30%. 60% eu acho bastante. Como eu falei, se for uma carteira com um propósito específico, pode até ser, mas se for a sua carteira específica, eu acho muito. Eu acho que você está concentrando demais. Por mais que, se o seu círculo de competência for fundo imobiliário, é o que você mais domina, vá em frente. Mas eu ainda acho que mesmo assim é uma concentração muito grande. Se for a sua única carteira, se for a sua carteira, a carteira sua de investimento de todos os meses, a carteira que você tem, eu reduziria um pouco sim, eu acho muito. Pessoal, e a última pergunta foi a seguinte, vou parar por aqui. Me fale um fundo imobiliário de tijolo que entregou mais do que a inflação nos últimos 5 anos. Eu não sei se essa pessoa estava me tirando sarro, falando... Porque eu sempre falo nos vídeos que tem pessoas que falam que renda fixa rende mais do que fundo imobiliário, mas eu não preciso ir muito longe. O HGLG foi um dos fundos que entregou mais que a inflação. Eu vou mostrar aqui para vocês no Clube FI, que eles têm uma parte bem bacana de juros compostos. Olha só, eu peguei aqui, eu fiz uma simulação aqui, ó, eu peguei em 2018 para pegar um valor próximo de 10 mil reais. Quanto que, investindo em 2018 no HGLG, 10 mil reais, quanto que teria agora? Se a gente reinvestisse os dividendos, daria um valor de 19.125 reais. Se a gente pegasse 10 mil, fui lá no site do IBGE, mês 7 de 2018 até mês 5 de 2023, 10 mil, mesmo valor, 10.107, equivaleria a um valor de 13 mil reais. Ou seja, ganhou ou não ganhou da inflação? HGLG é top, topzera. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse quadro. Deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu repita. E não deixe de me seguir lá no Instagram, porque eu sempre abro caixinha de perguntas lá. E quando eu coloco o Eric Responde, provavelmente são perguntas que eu vou trazer aqui para o vídeo, tá bom? E não deixem de se inscrever no meu canal, compartilhe esse vídeo, curtam e aquele abraço.